Estou esperando aqui que eu dei uma engasgada. Bom, hoje nós temos aqui o Rafael Barreto Castelo, né, que é diretor de desenvolvimento de urbanismo na SP Urbanismo. Ele já vem apresentando esse projeto da Panorama em outros câmeras que a gente apresentou aqui, inclusive no CMTT, né? E nós pedimos que ele viesse apresentar aqui que na câmera temática da bicicleta, que realmente é onde deveria ter sido começado essa proposta, na verdade. Então, eu vou passar direto a palavra para o Rafael, e a palavra é sua, Rafael, para você fazer a apresentação aí. Desculpa, eu fiquei meio... Gasguei. Fique tranquilo. Obrigado, Dalton. Obrigado, Michele. Cumprimento a todos os conselheiros, né? Mais uma vez é um prazer poder compartilhar alguns dos projetos que a gente tem trabalhado aqui na São Paulo Urbanismo. A gente já esse projeto, só dando um contexto geral antes de entrar na apresentação, ela é uma das intervenções previstas no âmbito da Operação Urbana Faria Lima, que é essa transposição da favela do Panorama até a Berrini. Então, é uma transposição, uma ciclopassarela já prevista no programa de intervenções da Operação Urbana, e que agora a gente está terminando o projeto básico, o projeto executivo, para viabilizar nos próximos meses a licitação de obra dessa importante ligação cicloviária e, sobretudo, para pedestres, de novo, entre a comunidade, a favela do Panorama e a Berrini, né? A gente já apresenta essa intervenção já consta no prospecto da Operação Urbana Faria Lima, os recursos já foram, a elaboração do projeto já foram aprovados pelo Conselho Gestor, também da Operação Urbana Faria Lima. A gente já fez um amplo espaço de aprovação do projeto na CPA, na CT, etc. A gente tem trabalhado nesse processo de construção coletiva do projeto, no licenciamento do projeto, e já estamos em vias de protocolar o licenciamento ambiental da ciclopassarela. Algumas semanas atrás a gente apresentou no CMTT essa proposta de projeto, e agora a gente submete aqui à Câmara Cicloviária e à Câmara Temática de Bicicleta a discussão do projeto. Eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Não sei se vocês enxergam a minha tela. Sim, Rafael está Ótimo, compartilhando. legal. Bom, então, de novo, a ciclopassarela Panorama é uma intervenção prevista no âmbito da Operação Urbana Faria Lima. Isso implica dizer que a fonte de custeio da intervenção já é assegurada no âmbito dos recursos disponíveis no âmbito da Operação Urbana Faria Lima, e é, de novo, uma intervenção prevista no prospecto da operação. Então, a proposta, embora pareça simples, né, tem algumas complexidades, é a conexão da favela do Panorama, que é essa favela na margem esquerda do canal do Rio Tietê, com a estação Berrini e a Avenida Luiz Carlos Berrini, à direita do canal do Rio Pinheiros, desculpe, né? Então, é a transposição, de novo, entre a favela do Panorama e a Berrini, passando pela estação Berrini da CPTM. Então, em tese, é uma ligação simples, não é nada muito sofisticado. A sofisticação ela foi aparecendo ao longo do desenvolvimento do projeto a partir das próprias complexidades intrínsecas ao projeto. Então, se a gente olhar essa conexão, ela poderia ser possível uma conexão em linha reta, saindo da favela do Panorama, se conectando até a estação Berrini, cruzando o canal do Rio Pinheiros, e se conectando uma ciclovia futura até a Praça General Gentil Falcão, e, por fim, conectando até a ciclovia existente na Luiz Carlos Berrini. O problema é que essa ligação em linha reta ela se mostrou impraticável ou inviável por algumas complexidades de projeto. Primeira complexidade de projeto, existe uma linha de alta tensão na margem esquerda do canal do Rio Pinheiros que inviabiliza a passagem neste ponto, seja por cima ou por baixo da linha de alta tensão.
Se a gente tivesse que passar por cima da linha de alta tensão, essa passarela tinha que ser muito alteada para ter um distanciamento adequado até a linha de transmissão. E passar por baixo, a gente não conseguiria ter inclinação suficiente para poder passar por cima do rio numa inclinação que atendesse a NBR 90-50. Então, essa transposição nesta margem em linha reta, ela era impraticável ou é impraticável do ponto de vista de projeto, porque a gente não conseguiu encaixar a ciclopassarela exatamente neste ponto. Também chegando na Berrini, a gente tem um problema, ou teria um problema, que é como é que a gente se conecta à estação Berrini, porque em linha reta, a ciclopassarela praticamente bateria no salão de passageiros ou no mezanino do salão de passageiros da estação da Via Mobilidade, o que implicaria ou uma alteração de arquitetura da estação ou uma alteração de operação do sistema de catracas da estação. A gente conversou com a Via Mobilidade e percebeu também que essa chegada era impraticável, né? Então, embora pode parecer simples fazer uma ligação em linha reta, existem complexidades materiais que impediram essa conexão em linha reta. E a gente fez vários estudos de traçado possível, né? Então, um traçado que ele cruza reto até um certo trecho e foge da estação, aí chegaria nesse ponto D, que é uma desapropriação de um posto de gasolina, que só o custo de desapropriação do posto de gasolina é quase que o custo de execução da própria ciclopassarela, que de novo se mostrou como impraticável, né? A transposição fugindo da estação pelo lado direito, a gente não conseguiria ter essa conexão mais adequada com a estação Berrini, que também era bastante ruim, e chegaria numa via muito complexa para desembarcar a passarela. Então, houve um estudo de traçado bastante importante para que a gente esgotasse as possibilidades possíveis de transposição do canal do Rio Pinheiros, né? Muito bem. Então, é só para esse slide é só para dizer que, bom, qualquer opção de traçado que possa ser pensada já foi pensada. Qualquer opção de inclinação para atender a acessibilidade também já foi pensada. Qualquer opção de traçado para se conectar à estação da Via Mobilidade Berrini também já foi pensada. Qualquer situação para chegar até a ciclovia do Bruno Covas, também que era uma condição de projeto, já foi pensada. Então, as várias alternativas de projeto já foram estudadas no âmbito dos estudos funcionais desenvolvidos aqui na São Paulo Urbanismo, né? Qual é a situação de mobilidade que a gente encontra no lugar, né? Então, embora a estação, a comunidade do Panorama esteja a menos de 500 metros da estação Berrini, né? Essa viagem a pé, ela é uma viagem de quase 2 horas. Para quem mora na comunidade do Panorama, para chegar até a estação Berrini a pé, uma viagem de quase 2 horas. De transporte público coletivo, para quem sai do Panorama para chegar até a estação Berrini é uma viagem de mais de 1 hora. Então, embora sejam lugares que estão conectados, que estão perto relativamente, do ponto de vista de acesso, é muito ruim, né? Por isso que se justifica uma das justificativas dessa transposição. Existem condicionantes ambientais importantes, a gente sabe que a gente está com uma infraestrutura construída na margem do canal do Rio Pinheiros, que implica que é uma construção em área de preservação ambiental. Então, a gente precisa ter um cuidado, seja no lançamento arquitetônico da própria transposição, para que ela seja amigável com o ambiente natural e construído que a cerca, né? Que a gente consiga, evidentemente, o licenciamento ambiental necessário à implantação desta importante estrutura da cidade, né? A gente estudou várias opções arquitetônicas disponíveis, porque também existem condições de projeto que elas eram inegociáveis. Então, seria inegociável não colocar um pilar no canal do Rio Pinheiros, porque colocar um pilar no canal do Rio Pinheiros significa inviabilizar uma pretensa navegação fluvial nesse canal. Então, era uma condição de projeto não colocar um pilar no Rio Pinheiros. É uma condição de projeto em que a gente pudesse ter uma transposição praticamente em nível para quem está a pé, ou seja, para quem sai do Panorama, chegar até a estação Berrini, ter uma transposição praticamente em nível ou numa inclinação inferior a 8,33%. Então, era uma condição inegociável de projeto, atender a plena acessibilidade de circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Também era uma condição inegociável de projeto
que uma pessoa que embarcasse de bicicleta na comunidade do Panorama, acessasse a ciclopassarela, pudesse descer até a ciclovia na margem esquerda do canal do Rio Pinheiros, sem desembarcar da bicicleta, e que alguém que estivesse na ciclovia na margem esquerda do canal do Rio Pinheiros pudesse acessar a passarela, sem desembarcar da bicicleta, fazer a transposição e chegar até a estação Berrini também sem desembarcar da bicicleta. E que também, se ela quisesse chegar até a ciclovia da Berrini sem desembarcar da bicicleta, isso também fosse possível. Então, essa também era uma condição inegociável do projeto, em que a circulação da bicicleta ela pudesse ser plena, sem qualquer desembarque do ciclista ao longo da sua travessia. Era uma condição inegociável de projeto, né? Então, dadas essas condições inegociáveis de projeto, a gente tinha e tem um desafio estrutural importante a vencer. Então, a gente foi estudar algumas opções de arranjo estrutural de melhor impacto visual possível para executar essa transposição. Então, a gente buscou alguma série de referências para poder desenvolver o projeto. É claro que esse projeto ele tem uma perspectiva de entrega econômica, uma vez que eu reduzo o tempo de viagem de uma pessoa que, em média, demora mais de 1 hora para chegar até a estação Berrini, que ela possa demorar 7 minutos para chegar até a estação Berrini. Isso implica que aquela população ou aquela pessoa poderá acessar melhores oportunidades de emprego e renda com melhor circulação no transporte público coletivo, se assim quiser. Então, é claro que é uma infraestrutura construída, mas que ela tem uma entrega social de desenvolvimento econômico bastante importante. Sem contar que a gente também buscou, ou estudou referências arquitetônicas para que essa passarela possa ser também um elemento de perspectiva turística na cidade, de você ter um equipamento na paisagem, que as pessoas tenham vontade de visitar e usufruir daquele espaço. E as complicações de projeto, elas foram tão sofisticadas e robustas que um levantamento planimétrico não foi suficiente para a gente poder mapear as diversas infraestruturas aéreas, superficiais e subterrâneas que implicariam nas decisões construtivas. Então, a gente fez um levantamento de nuvem de pontos bastante sofisticado para ter com precisão esses níveis, porque os níveis eram bastante importantes para que a gente não precisasse, por exemplo, depender do enterramento de redes de alta tensão para viabilizar a ciclopassarela, que talvez aconteceriam muito mais distante e com recursos talvez que nós não teríamos. Então, esses valiosos centímetros de transposição e de desnível foram bastante importantes no projeto. Aqui uma foto aérea do local de projeto. Do lado esquerdo da imagem, a gente pode perceber a comunidade do Panorama. Do lado direito da imagem, a gente percebe todo o eixo econômico da Berrini e a Avenida Luiz Carlos Berrini. Quase que no centro da imagem, a estação Berrini da Via Mobilidade e o canal do Rio Pinheiros, fazendo essa divisão da fotografia entre o lado esquerdo e o lado direito. Do lado esquerdo, a marginal do Rio Pinheiros, do lado direito também a marginal do Rio Pinheiros. Uma outra complicação de projeto é como é que a gente executa essa importante transposição com o menor impacto na circulação de veículos nessas marginais. Também era uma condição de projeto que é impossível considerar a execução de um pilar nas marginais. Por isso que, de novo, o projeto teve complicações importantes. Aqui é em vista em planta de como é que ficou o lançamento planimétrico dessa estação, ou seja, como é que eu vejo a inserção, a implantação dessa ciclopassarela no território, né? Então, eu saio aqui à esquerda da comunidade do Panorama, então quem está no Panorama sai de bicicleta ou a pé praticamente em nível, ultrapassa a marginal do Rio Pinheiros à esquerda, e aí já consegue chegar na ciclovia do Parque Bruno Covas à esquerda e consegue descer o ciclista sem desembarcar da bicicleta na ciclovia do lado esquerdo. Pode continuar a travessia, atravessa o canal do Rio Pinheiros no centro da imagem. Quando chega do outro lado, na ciclovia da margem direita, ele pode também, sem desembarcar da bicicleta, descer pela rampa e embarcar na ciclovia do lado direito do canal do Rio Pinheiros. Ou pode continuar a travessia, passa por cima da marginal do Rio Pinheiros do lado direito, pode optar por
entrar na estação Luiz Carlos Berrini ou continuar pela ciclovia até a Praça General Falcão e aí se conectar até a ciclovia da Berrini. Então, a gente pode perceber nessa imagem que, em planta, essa circulação do ciclista, ela se dá não desembarcada, ou seja, o usuário não desembarca da bicicleta para chegar em qualquer ponto em que a ciclopassarela conecta. E, claro, a circulação de pedestres assegurada também em toda a ciclopassarela. Essa é uma imagem de projeto, não é uma foto aérea, né? Em que, de novo, a gente tem esses desembarques da ciclopassarela na ciclovia ao lado direito do Pinheiros e ao lado esquerdo de Pinheiros. E aonde ela desembarca, a gente tem uma oportunidade de ter uma infraestrutura construída na base da ciclopassarela que pode receber vestiários ou outros pontos de conexão do município, então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, a gente tem feito reserva de áreas para que essas reservas diárias possam receber serviços públicos municipais, quaisquer que sejam, certo? Muito bem. Aqui são dados do projeto, então, é uma transposição de quase 515 metros, o maior vão livre tem 103 metros, a altura em relação ao nível d'água do Pinheiros é uma altura de 18,72 metros, o que garante a plena navegação no canal do Rio Pinheiros. A máxima inclinação obtida na ciclopassarela é de 8,33%. Tá? É uma largura útil de 5,8 metros. Em termos de ganho, né? Então, essa circulação a pé, que da comunidade do Panorama até a Estação Berrini demorava mais de 2 horas e 27 minutos, com essa transposição demorará 7 minutos. De bicicleta, sair da favela do Panorama para chegar até a Estação Berrini demorava 21 minutos e com a ciclopassarela esse tempo de deslocamento cai para 4 minutos e meio. É evidente o ganho significativo de circulação e de mobilidade para essa população. São quase 1,8 quilômetros de ciclovias, considerando os dois sentidos, as rampas de acesso e etc., que são incorporadas no âmbito dessa ciclopassarela. Uma ciclopassarela de quase 500 metros que atravessa o canal do Rio Pinheiros. Nessas bases, do lado esquerdo, do lado direito do canal do Rio Pinheiros, onde a estrutura da ciclopassarela se apoia, será possível ter uma infraestrutura construída que pode receber, por exemplo, 4 banheiros de uso público e acessíveis, com aproximadamente 174 metros. Na ciclopassarela, a gente também estabeleceu pontos de refúgio, ou seja, pontos em que ela não é só equipamento de transposição, e pontos em que são espaços de contemplação do canal do Rio Pinheiros e etc., que são refúgios ao longo da travessia, seja para o ciclista, para o pedestre, quem quer que seja, com quase 438 metros quadrados. São 2 bicicletários, um de cada lado da transposição, que serão entregues no âmbito do projeto, com 92 metros quadrados. 127 metros quadrados de espaços para quiosques que podem ser locados, enfim, a gente tem que perceber qual é a melhor estratégia disso na implementação. No projeto, está contemplado e contratado um projeto de iluminação cênica e de circuito fechado de TV e monitoramento, para que a gente possa viabilizar, inclusive, a inserção de câmeras do Smart Sampa ao longo da transposição, dando mais segurança para o ciclista, para os usuários e etc. E é um cartão postal novo para a cidade, da mesma forma em que várias outras transposições se transformaram em cartões postais importantes da cidade, pela sua exuberância arquitetônica, sem dúvida também a ciclopassarela Panorama. O objetivo não era fazer uma ciclopassarela bonita, evidentemente, era fazer a ciclopassarela, mas se ela pudesse ser bonita, melhor, a gente também tentou ter isso como horizonte de projeto, para que a gente entregue mais um cartão postal à cidade. Aqui é burocrático, mas é importante dizer, né? Então, foi um contrato amplo que a gente começou em 2023 e a gente está terminando agora esse contrato de projeto, em que a gente contou com amplo cadastramento de interferências, sondagens, estudos funcionais, projeto básico, projeto executivo e o licenciamento ambiental. Eu só quero
ressaltar um dos projetos, por exemplo, que é o projeto de implementação de CCO para monitoramento de segurança, que é uma demanda que a gente tem escutado em várias travessias importantes, em que, como pode ser interessante nessa ciclovia, estabelecer um centro de controle operacional, como um ponto de vigilância ou de apoio ao ciclista e o pedestre que vai usufruir desse equipamento. Então, a gente reservou uma área do projeto para que essa área possa receber esse centro de controle operacional e que isso seja conectado a um sistema de monitoramento e vigilância por câmeras. Aqui o cronograma de desenvolvimento dos projetos até a fase em que a gente está, que é agosto de 2025, em que a gente já recebeu os projetos executivos, estamos terminando a revisão com apoio muito importante da SP Obras e já finalizando também os estudos ambientais. Vou mostrar dados dos estudos preliminares. Então, a gente fez um levantamento topográfico importante de janeiro a maio do ano passado, um cadastro de interferências aéreas, superficiais e subterrâneas importantes, também de janeiro a agosto de 2024. É claro que existe a principal interferência visível, que são as linhas de alta tensão, mas existem interferências invisíveis muito importantes. A gente tem redes também de transmissão enterradas e coletores importantes também subterrâneos, o que limitou um pouco a posição em que a gente pudesse colocar pilares e outros elementos estruturais, né? A gente fez contagem de fluxo de pedestres, ciclistas, etc., no local, para fazer o projeto de desvio de tráfego. A perspectiva é que a ciclopassarela possa atender mais de 3.800 pessoas por dia, né? Considerando ciclistas e pedestres. São 4 tramos de projeto. Um primeiro tramo, que é esse mais à esquerda, é a travessia marginal oeste, que é ligar a comunidade do Panorama até a margem esquerda do canal do Rio Pinheiros. O tabuleiro principal, que é essa transposição do canal do Rio Pinheiros. A travessia da marginal leste, que é essa transposição da marginal à direita, para chegar até a estação Luiz Carlos Perrini, da Via Mobilidade, e depois a conexão através da Rua Guilherme Barbosa de Melo, passando pela Praça General Falcão, até a ciclovia existente da Perrini. Aqui embaixo, a gente consegue perceber uma imagem renderizada dessa ciclopassarela dos tramos destacados. Aqui são detalhes dos trechos aproximados. De novo, né, o quanto ela tem uma pequena inclinação nesse trecho que passa embaixo da rede de alta tensão, para garantir essa distância de 6 metros de transposição entre as linhas de alta tensão e o tabuleiro da passarela. Os acessos com as rampas que foram previstas. O detalhe da treliça principal, né? Uma treliça bastante importante, em que a gente se preocupou também com a altura da treliça, para que fosse assegurado o calado aéreo, ou seja, a distância entre o fundo da treliça e o topo do nível d'água do canal, para que a gente permitisse a navegação fluvial ao longo do canal. E é interessante, né, que para a gente poder passar por cima também da linha de alta tensão da Via Mobilidade, a passarela teve que ter um pequeno alteamento, claro, menor que 8,33%, muito menor, tem uma inclinação de 5%. Então, muito embora a estrutura principal, que é esta treliça destacada na imagem, ela seja plenamente horizontal, o tabuleiro da passarela, eles tem uma leve inclinação de 5% por dentro desse tabuleiro, dessa viga Verindel, que representa a treliça principal. Mais detalhes dessa transposição, a gente sempre se preocupou muito com o nível das rampas, a gente tem conversado muito com a CPA para poder validar e aprovar o projeto. No trecho final, que é trecho da Estação Luiz Carlos Berrini até a Praça General Falcão, que é essa descida da ciclovia, uma descida da ciclovia com 5% de inclinação. Aqui são detalhes dos pilares e das fundações, são fundações bastante robustas e sofisticadas para poder receber o peso próprio dessa estrutura. Aqui, essa imagem ela é interessante, em que o que a gente pode destacar na imagem central? No centro, a gente vê a
tabuleiro da passarela, que é por onde as pessoas fazem a transposição. E em determinados pontos da passarela, na verdade, em 2 pontos da passarela, a gente tem um recuo em um nível diferente para que as pessoas possam descer e usufruir desse espaço de contemplação do rio e do canal e etc., né? São espaços de descanso ao longo da travessia. Mais detalhes da treliça. Outro ponto importante, né, é a transposição por cima da marginal. Será importante a gente fazer um pequeno rebaixo da marginal de alguns centímetros para que a gente tenha gabarito suficiente para não impedir a passagem de continuar com a passagem de caminhões na marginal. Então a gente vai ter que rebaixar o pavimento, o grade da marginal nesse trecho alguns centímetros. E são detalhes de projeto, mais detalhes de projeto, e este em específico é sobre um projeto de iluminação. Então a gente tem a iluminação na ciclopassarela para dar segurança aos usuários e tem a iluminação para a ciclopassarela, que, de novo, o padrão cromático pode mudar em função, inclusive, de campanhas que a prefeitura tenha, como, por exemplo, Setembro Amarelo, a ciclopassarela pode ser iluminada com a cor amarela e etc. Então, a iluminação para a ciclopassarela também tem sido pensado na perspectiva de iluminação cênica. Aqui são os detalhes desses refletores para propiciar essa iluminação cênica à ciclopassarela. Muito bem. Aqui são as imagens renderizadas do projeto. Então, nessa imagem, a gente vê o centro canal do Rio Pinheiros, à direita a estação Berrini, à esquerda a comunidade do Panorama, e ao centro também a viga principal, que é essa treliça de transposição no canal, né? Então, ela é plenamente horizontal, com o tabuleiro tendo um leve alteamento ao longo da circulação, esse leve alteamento já em discussão com a CPA, com menos do que 8,33%, certo? Aqui uma perspectiva mais distante, em que a gente pode ver ao centro o canal do Rio Pinheiros, a treliça, que conforma a estrutura principal da ciclopassarela, e o ramal de chegada até a comunidade do Panorama, em nível, à esquerda da imagem, à direita da imagem, o ramal de conexão até a estação Berrini, da Via Mobilidade. Agora, uma outra imagem, olhando de leste para oeste, ao fundo a gente vê a Ponte Estaiada, e aqui, mais ao centro da imagem, de novo, a ciclopassarela Panorama, sua estrutura treliçada, e a transposição ao longo dessa estrutura treliçada. Aqui é a chegada na estação Berrini, à direita, e a continuidade da ciclovia até a Praça General Falcão e até a conexão com a ciclovia da Berrini. A imagem sob a perspectiva de um pedestre saindo da estação Berrini, indo até a comunidade do Panorama, e aqui a via permanente da Via Mobilidade. Aqui a subida de quem está saindo da comunidade do Panorama para acessar a ciclopassarela, embora a inclinação pareça chame atenção, ela é menor do que 8,33%. Aqui essa imagem representa esses pontos de descanso, que são num desnível ao longo da ciclopassarela, criando esses pontos de contemplação. Aqui a descida, a rampa de descida da ciclopassarela para a ciclovia do canal do Rio Pinheiros na margem esquerda. Uma imagem de quem está dentro do trem na Via Mobilidade, vendo a estrutura da ciclopassarela. Eu acho que é isso. O projeto da ciclopassarela que a gente tem trabalhado. Mais uma vez agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição, mais uma vez, para conversar sobre o projeto. Nós é que agradecemos mais uma vez aí a disponibilidade do seu tempo, né, e a apresentação desse projeto maravilhoso que dá para ser implementado. É um projeto que se pensa em tudo, né? Se pensa no pedestre, se pensa na ciclovia, se pensa no entorno de tudo que está acontecendo, com a integração modal, quer dizer, eu diria que é um projeto que vem rompendo alguns paradigmas que a gente venha. O tratamento está se dando aí
ao usuário da bicicleta e do pedestre, ele está sendo diferenciado de fato num projeto dessa magnitude. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é: tem alguma previsão para início de obra, para a gente poder ficar mais feliz? É, a expectativa é que a obra seja licitada até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Os projetos executivos estão praticamente prontos, planilha orçamentária praticamente pronta, licenciamento ambiental já iniciado. A ideia é que todos os projetos estejam finalizados e revisados até o final deste ano, licenciamento ambiental já é melhor adiantado também até o final desse ano, para que ela possa ser licitada até o final do primeiro trimestre do ano que vem. O desejo da gestão é que isso tivesse sido licitado ainda esse ano, nesse semestre. A gente tem trabalhado com este prazo de tentar licitar ainda isso esse ano, esse semestre, mas muito provavelmente até o final do primeiro trimestre do ano que vem, ela vai ser licitada para as obras já começarem talvez ano que vem também. Aqui é ótimo, né? E realmente é ótimo. As pessoas que estão aqui hoje são quase todas que já estiveram na outra reunião, porque eles participam também do CMTT. Muito E eu não bom. estou vendo, eu não tô vendo ninguém com a Aline acabou de levantar a mão Aline, aí. sim. É. Aline? Oi, bom dia. Bom dia. Eu entrei um pouquinho depois que você começou a apresentar, Rafael, e aí eu não sei, desculpa, eu não sei se você falou no início da apresentação. Eu queria saber, em relação ao custo dessa passarela, se tem, qual é a estimativa de custo da obra? A obra está estimada em próximo de 100 milhões, é o custo de execução da obra, né? E muito influenciado pela própria complexidade do projeto e dessa transposição. Não é uma obra trivial, é uma obra que muito provavelmente vai ser executada com 2 balsas no canal do Rio Pinheiros, o que isso implica em tempo, implica em custo, e é uma estrutura metálica também de alta complexidade para execução. Então, o orçamento é aproximadamente 100 milhões de reais, e a fonte de custeio para essa obra são recursos oriundos da Operação Urbana Faria Lima e já existem, já estão disponíveis aqui na prefeitura. Perfeito, obrigada. Bom, gente, eu achei. Eu não sei se tem alguém mais com alguma dúvida do, do projeto. O projeto, a sua apresentação foi espetacular, ela é realmente muito esclarecedora, né? Eu acho que eu também não tenho mais dúvida nenhuma. O que realmente a gente quer é que ela comece a obra para a gente poder Sim. usar como foi o resultado aí da Érica Saúl, né? E claro que a gente espera que isso seja rápido, quanto mais rápido possível. E aí você me falou, no início da nossa conversa, você falou que estava fazendo mais um projeto de uma... É uma ciclopassarela lá da Buriti? É uma ciclopassarela no Parque Novo Mundo também. Parque Novo Mundo. Sempre faço só pedestre e ciclista, não é uma transposição para carros, que é o que eu acho que é um pouco que a cidade precisa e tal. A gente está trabalhando nela ainda. A ideia é que o projeto da ciclopassarela do Parque Novo Mundo fique pronto até o final do primeiro semestre do ano que vem. Bom, eu acho que é Excelente. isso então, viu? Mais uma vez. Mais uma vez eu agradecer, né, Rafael? Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, né? E aguardemos aí a nossa obra, a nossa Vamos sim. ciclopassarela. Mais uma vez Muito eu que obrigado. agradeço pela oportunidade de apresentar. Vou pedir licença porque eu tenho um outro compromisso às 11 e cumprimentar mais uma vez os conselheiros e desejar uma excelente reunião, e contem com a São Paulo Urbanismo sempre que precisarem para discutir o tema que quiserem nos convidar. A gente está sempre à disposição. Bom dia a Muito todos. obrigada, Rafael. Bom dia. Obrigado. Até mais. Até. Tchau, tchau. Vamos lá, Mi. Falar um pouquinho do andamento das estruturas aí, né? Vou abrir aqui.
Eu estou 1 minuto, tá abrindo. Não, fica tranquilo. Entrou. Pode já mudar esse slide aqui, Mi. Não, tá bom. Bom, a gente tem falado. Espera só um minutinho. Bom, só para a gente esclarecer um pouquinho aqui, nós colocamos de todo, que a gente vem apresentando em todas as reuniões, as estruturas que estão sendo implementadas na PPP. Então, nós colocamos aqui só que estão sendo finalizadas, né? Então, basicamente, tem as que estão concluídas, né? Tem as que estão sendo, ainda estão em estado de. Na verdade, uma parte administrativa que a gente está fazendo com relação à implementação, à elaboração dos projetos e à implantação. Todos esses projetos já estão elaborados, né, da PPP, mas nós estamos numa fase agora de restabelecimento do nosso acordo com a Coab. Então, nós estamos nessa fase agora de restabelecimento do acordo. Bom, nós dividimos a Salim lá em 2 fases, né? Por conta da extensão dela, né? E nesta fase, nós entregamos ela até ali é o viaduto Radial Leste, né? Até a Radial Leste. Então, ela tá pronta, nós estamos colocando, já estamos finalizando com gradil e tudo mais, né? E a segunda fase vai ser da Radial Leste até a ponte do Tatuapé. Então, eu diria que falta cerca de 800 metros para poder concluir a Salim Farah Maluf. O restante já está com gradil, nós estamos fazendo já a pintura de solo, já estamos fazendo entrega. Então, eu considero concluído esse trecho até a Radial Leste. Então, o outro nós vamos entrar agora, logo em seguida, para poder dar continuidade e integrar lá com a ponte do Tatuapé. A Capitão Pacheco Chaves, eu estou colocando como concluída aqui, mas, na verdade, ela, como tinha uma parte de iluminação e não depende do nosso contrato, depende do contrato da Ilume. Fiz uma reunião recentemente lá com a Ilume. Eles vão remover as luminárias lá que ficou no centro da
da ciclovia, né? Está no centro da ciclovia, eles vão remover essas luminárias para o bordo, então eles falaram que iam priorizar essa remoção para poder fazer a entrega definitiva da ciclopassarela. Quer dizer, a parte de obra, que é a ampliação do passeio, a parte de conexão dos dois lados da ciclovia já estão realizados, né? E falta apenas fazer essa parte da iluminação. Eles estão fazendo lá um estudo de luminância para ver se melhora ainda mais a questão da iluminação da ciclovia. Pode passar, minha? Bom, a outra que está concluída é a Avenida Queiroz Filho, né? A Queiroz Filho, ela está sendo aí, é uma das vias que conecta aqui com a Jaguaré, né? Com a Ponte Jaguaré. Não sei se quem estava presente aí desde o início da reunião, eu falei um pouquinho da Ponte do Jaguaré, né? Que a empresa que ganhou a concorrência, que ia construir a ciclovia na ponte, ela está sendo aí penalizada, teve aí um problema contratual e está sendo um projeto está sendo judicializado aí, então a gente está concluindo a obra e como eu venho debruçando há certo tempo nessa questão da Ponte Jaguaré e realmente há bastante tempo que o objetivo é realmente trazer uma solução definitiva para esse problema, que basicamente lá era fazer a mesma proposta que foi feito na Ponte Cidade Universitária, né, com a ampliação do passeio e implementação da ciclovia. Mas diante desse problema que ocorreu, a gente realmente vai ter que fazer isso novamente. Estou conversando com a SP Obras e até conversei um pouquinho com o Rafael agora, né? Porque eu estive lá, estou fazendo uma proposta até um pouco diferente para a Ponte Jaguaré, e o objetivo é fazer o reaproveitamento do tabuleiro antigo, não sei se vocês conhecem lá, que são a Ponte Jaguaré, são duas pontes, né, específicas, e no meio tem um tabuleiro antigo da ponte antiga, e estou querendo muito que faça um projeto mais robusto, vamos dizer assim, que se reaproveite aquele tabuleiro com talvez uma área de skate, aí é um projeto a ser pensado e ser até refletido aqui dentro do grupo, talvez, até para poder abrir até para poder fazer proposta. E eu conversei com o Rafael, a princípio, ele está aberto para a gente poder conversar sobre isso e o desenvolvimento de um projeto novo, mas um projeto diferenciado e um projeto mais robusto mesmo, porque o projeto original, ele só ampliava mesmo o passeio, né? Atendia o ciclista, acho que atendia, que é como está atendendo a ponte Cidade Universitária. Mas eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho mais esse projeto, fazer ele realmente um pouco mais robusto. E é isso que eu estou atrás agora. Independente deles toparem ou não, a gente vai solucionar esse problema e fazer a ciclovia com toda certeza e dar uma solução definitiva. E a solução definitiva a gente sabe como que é. Tudo que é obra exige licitação e provavelmente lá vai ser objeto de uma nova licitação. É isso. Pode passar, meu. Tem alguns registros fotográficos aqui, ó. O viaduto do Capitão Pacheco Chaves está aqui, ó. Foi uma ampliação de passeio. Esse passeio ficou com cerca de 3 metros, né? Tem alguns lugares que está mais largo um pouquinho aí. Tem alguns trechos mais largos, mas ele ficou em média, com 3 metros de largura. Eu tenho visitado algumas vezes as obras e eu estou vendo que os ciclistas estão realmente
utilizando mais, né? Não sei se... E todos os que passaram elogiaram, gostaram muito do que está sendo feito e da forma que está sendo feito. Se vocês verem aqui nessa foto da esquerda abaixo, aí no canto inferior esquerdo aqui, tem um poste ali no meio, né, que é o poste da iluminação. A ideia é que esse poste ele seja retirado e seja colocado no bordo. Então, fui lá, aliás, finalizei ontem com mais uma reunião lá com a Esperregula e Ilume, que são responsáveis hoje pela iluminação da cidade, né, das vias públicas, e eles já se dispuseram, vão fazer um projeto e vão resolver isso definitivamente, essa questão da iluminação. Ela está em pleno uso, que realmente tem largura para poder usar, passar pelos dois lados dos postes, aí ela está em pleno uso, mas o projeto definitivo a gente só vai dar como entregue quando esses postos foram retirados. Eu acho que é isso que a gente tem que ser feito mesmo, o compromisso nosso de entregar todas as ciclovias, elas 100% concluídas. Pode passar-me. Essa é a Queiroz Filho, acho que foi é, é, essa é uma das vias que conecta lá com a ponte Jaguaré, pode passar. Essa linha Maluf está aqui, ela realmente tá ficando muito, muito, muito legal. Eu me lembro quando a gente, fazendo o planejamento das estruturas na cidade, quando escolheu, e a gente sabia de todas as dificuldades que tinha na elaboração do projeto deste viário, porque tinha as transposições, né, que são as vias onde você, que tem a Salim Faramaluf entrando nas marginais, né? Então, tinha lá um desafio que é fazer um acalmamento de tráfego nessas chegadas, e nessas chegadas foram feitas travessias elevadas e realmente terminou sendo uma solução bem razoável e segura nessa conexão. Pode passar, né? Bom, hoje nós vamos falar das estruturas da manutenção, né, das estruturas que estão sendo feitas manutenção. Está lá, são estruturas vistoriadas hoje aí através do nosso contrato, né? Ordens emitidas do lado do primeiro contrato 103 quilômetros, do segundo contrato 61 quilômetros, né? Hoje, o que já foi executado e concluído, nós temos 164 quilômetros de manutenção concluída, né? Tem uma manutenção iniciada já, algumas delas quase no finalzinho, mas o compromisso é que só dê como concluída posteriormente a entrega total. Então, tem aí mais 22 quilômetros de iniciado. E tem mais quase 3 mil metros aí de ordem, já com ordem emitida, né? Ordem de serviço emitida, mas ainda não, a obra não está iniciada. Então, aí temos aí 139, quase 140 quilômetros de manutenção na cidade, que serão entregues em muito pouco tempo. Pode passar. Bom, aqui são as vias com a manutenção finalizada. Só para. Depois a gente passa para vocês, eu não vou ler aqui todas as vias, mas elas estão indo. Esse contrato está indo de vento em popa, né? Claro que a gente tem uma limitação financeira desses contratos e a gente está fazendo a medida do possível. Então, é isso aqui. O contrato 1 foram 103 quilômetros, pode passar. E do contrato 2 aí, finalizado, já tem 36 quilômetros. Pode passar.
Bom, aquilo aí, o resumo está aqui, ó. Contato 2, o que nós temos em obra em andamento hoje são mais 22 quilômetros aí. Pode passar. Temos alguns registros fotográficos do que a gente está fazendo, ó. Albuquerque Lins, pode passar, viu? Passar de férias, pode passar. A Rua Elba lá, né? Pode passar. Escola Politécnica, que também já fazia bastante tempo que precisava ser repintada, né? Tava realmente muito ruim lá. Pode passar. Hélio Pellegrino, né? Tá sendo, começou a fazer um tratamento nela inteira aí, né? Aí é um trechinho dela, pode passar. O monotrilho realmente está ficando. Eu estive lá essa semana nessa obra, realmente já está ficando muito boa, né? Lá optou-se em trocar o pavimento flexível, que estava muito ruim, ele vivia trincado, né? E difícil até a manutenção, porque optou-se em fazer ela em concreto, com certeza vai ser o resultado disso vai ser muito melhor. Pode passar. Rio das Pedras, lá no Jardim Helena, né? Essa era uma que realmente tem algumas vias do Jardim. Acho que na última reunião alguém até falou sobre, cobrou aí a manutenção de algumas vias do Jardim Helena, né? Nós começamos a fazer essa manutenção lá. Pode passar. Bom, Avenida São João e Amaral Gurgel. Aí tá, o tempo inteiro, agora tá tudo na mídia, essas vias aí. Pode passar. São João Rego Freitas, né? Pode passar. Sérgio Tomás, né? Sérgio Tomás foi uma das vias que terminou sofrendo. Ela terminou sendo alargada um pouquinho aí. Tinha um trecho dela que tinha 80 centímetros de livre, né? Então ela terminou sendo readequada, né? Já num trecho. Ainda falta outro trecho que vai ser implementado ainda. Mas pode passar. Tomé de Souza, é isso. Não sei se alguém levantou a mão, acho que não, né? Então, só para a gente falar um pouquinho tem mais apresentação da PVP aqui, Mi? Não, 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 né? doutor. Só aquelas 3 fotos, estruturas, né? Queiroz Filho, a Tá perfeito. Salinha, a Tá. Pacheco. Tá perfeito. Então, pode tirar a tela. É, só para a gente poder dar andamento, te ligo daqui a pouquinho, estou em reunião. Desculpa, gente. Só para a gente dar andamento e esclarecer, nós estamos hoje com na PPP planejado, vamos colocar assim, 144 quilômetros de rede cicloviária através desse convênio que a gente está fazendo. Desses 144 quilômetros, nós temos aí 100 quilômetros já com projetos contratados que estão sendo implementados. Desse
o procedimento desse convênio é que ele seja renovado todos os anos, que ele seja renovado. Então, nós continuamos fazendo o que essas 3 últimas implementações que eu terminei colocando aqui, que é a Queiroz Filho, a Salim Faramaluf e o Pacheco Chaves, né, que na verdade a gente mostrou só Pacheco Chaves do viaduto, mas é uma conexão inteira que foi implementada nova aí. Essa ciclovia tem, se não me falha a memória, acho que 1.800 metros, contando com o viaduto tem 1.800 metros. Então, a ideia é que se dê continuidade. O próximo passo, nós temos mais um lote que está sendo aditado agora, que é o lote 10, né? O lote 10, só para a gente dar encaminhamento com relação ao que está sendo feito e o próximo passo, né? O lote 10, ela tem a José Pinheiro Borges, né? A José Pinheiro Borges, ela é uma via, na verdade, ela é a continuação da Radial Leste, e o que a gente pretende neste momento é pegar esse lote 10, debruçar sobre ele, elaborar os projetos, porque esse é um lote que já está aditivado e a gente já pode dar início, né? Então, debruçar sobre esse lote, elaborar o projeto e dar início a essa obra. Então, eu diria que a próxima obra que provavelmente nós vamos dar início será a José Pinheiro Borges e todas as outras obras do lote 10. E os outros, nós estamos numa fase realmente de revalidação do nosso convênio e será dado continuidade à medida do possível. Claro, essa é a medida do possível, são assinaturas, né, que dependem dos 2 secretários que estão fazendo o convênio, das 2 secretarias, e dar continuidade ao processo dos projetos, que inclusive uma parte deles já está elaborada. Acho que a Aline tinha levantado a mão, não, né? Não. Não, basicamente é isso, gente. Aline, acho que está com a mão levantada. Pode falar, Aline. Eu queria falar, mas era a respeito do contrato de manutenção, e a gente não começou a falar dele ainda. Não, então pode falar. Bom, você não começou a falar do contrato de manutenção ainda, mas eu queria saber como que ele está e tudo, se ele vai ser renovado ou não, mas a princípio... desculpa, eu estou ofegante porque eu estou subindo aqui a subida perto da minha casa. Mas, enfim, a respeito desse contrato de manutenção, a gente recebeu aí a visita recente do pessoal da Falzone para falar sobre a auditoria cidadã. E aí, eu queria saber o que desse material vocês vão aproveitar ou não, ou se vai ser simplesmente renovado o contrato de manutenção para vocês aproveitarem as estruturas que estão ainda previstas nele, e se vocês não vão aproveitar nada da auditoria, o que vai ser feito, enfim, qual é o planejamento daqui para frente. Bom, são 2 coisas. O contrato renovado, quando vence, Miguel, eu não estou sem isso aí. Vamos lá, a ata de registro de preços venceu dia 21 de julho, mas já está sendo elaborada outra. A ata só serve como uma referência para o contrato. Nós temos em vigor os 2 contratos ainda, contrato 1, contrato 2. Um vence agora em setembro, 2 só em fevereiro. O que nós fizemos, já passamos para a CT, a Auditoria Cidadã, eles estão levantando todos os projetos das vias que foram consideradas insatisfatórias, das estruturas, e já vamos encaminhá-las para a contratada, para fazer a manutenção. Paralelo a isso, nós continuamos com o trabalho de manutenção já caminhando com base no último contrato feito, na última auditoria feita. E eu acho que é importante complementar é que existe aí a possibilidade de fazer uma nova licitação, né? Lógico. E a gente está querendo... Prata. Para a ata, né? Para Sim. a ata. E o objetivo é que nessa nova ata
ela tem os itens que não tinham na ata anterior. Por exemplo, que é a fresa e a capa, respondendo até a pergunta da Aline, né? Porque na auditoria cidadã, a gente vem seguindo, inclusive, as propostas da auditoria cidadã nessa implementação dessa manutenção. O que a gente não pode fazer é quando tem fresa e capa que não depende de nós. Quer dizer, essa fresa, essa capa, ela precisa ser executada hoje, né? Precisa ser executada por SMSub e depois a gente pode fazer a manutenção. E como nós não estamos conseguindo fazer esta fresa e capa, então nós estamos priorizando nos projetos onde venho da CET, né? Onde tenho, de fato, a parte de concreto está sendo restabelecido. Quer dizer, tudo que tem os nossos itens do nosso contrato, nós estamos atendendo. E claro que grande parte desses projetos que estão sendo implantados, eles estão na auditoria cidadã. Ainda nessa última fase que eles detectaram lá que 5% realmente está muito ruim ainda, né? Que precisa ser restabelecido, é os 5% onde realmente o pavimento está muito ruim. E nós estamos debruçando para ver se conseguimos trazer isso para a nossa ata, essa recuperação do pavimento específico para a ciclovia e ressinalizar. Basicamente é isso que a gente teria para poder fazer. Então, até fevereiro, nós temos contrato, né? Para a gente poder fazer manutenção e nós vamos continuar fazendo manutenção. Acho que é isso. Lembrando que a promessa era que o contrato era permanente, né? Então tem que ficar refazendo essa licitação sempre, né? Não pode deixar. Sim. Não, a ideia é essa, Aline. Inclusive, esse que vence em fevereiro, ele pode ser aditado. Sim. Então. Assim não como pode nós esperar. pedimos já o aditamento do contrato 1 também. Não pode esperar ele vencer para pedir o aditamento, né? Tem que já ir adiantando. Não, de forma alguma. Nós estamos realmente bastante centrados nessa parte, viu, Aline? Pode ter certeza. Veja que aditou o contrato 1 e ainda tem o contrato 2, né? E ainda tem a possibilidade de editar o contrato 2 e já está sendo feito uma proposta para uma nova ata. Quer dizer, a ideia é que quando... E eles estão com uma diferença de 6 meses. Então, a gente pede aditamento de um, ainda tem 6 meses do outro, e assim vamos... É um jogo de números aí para nós não ficarmos sem esse contrato. A ideia do contrato permanente é que permaneça mesmo, tá? Não tenha dúvida disso. A gente não pretende deixar de fazer a manutenção do que está sendo feito, não. Pode ter certeza que temos total interesse em ressinalizar, né? Recuperar todas as estruturas cicloviárias que nós temos hoje na cidade aí. Luciano. Oi, gente. Bom dia. Estava vendo aqui pelas fotos, né? As estruturas estão sendo construídas, né? As fotos estão ficando bacanas. Eu tenho uma dúvida de se a gente, nesse nosso espírito está sempre melhorando, né? Eu não vi nada particularmente que eu conseguia ver que dá para pedalar 2 ciclistas lado a lado, assim, que dê para pedalar um pai e uma criança lado a lado, ou que tem espaço para ultrapassagem, assim, nessas novas estruturas. A gente já sabe de estruturas existentes que já estamos tendo um conflito vindo de um problema bom, que é a demanda dos ciclistas está bastante alta, né? O Tato mesmo falou, olha, as coisas mal tirou o tapume e já está sendo bastante utilizado, né? E aí, por exemplo, a Faria Lima constantemente congestionada faz muitos anos e a gente só tem algumas estruturas que são bidirecionais, né? Que aí a gente acaba usando a contramão para fazer ultrapassagem, mas aí não serve para você andar 2 pessoas lado a lado, que faz parte do tipo de uso, né? Se você vai andar com seu filho, por exemplo, que aí você faz uma proteção, ou de uma questão social de fazer o deslocamento acompanhado, né? Da mesma forma que na calçada a gente não anda em fila única, né? Então, eu queria saber se a gente está
a gente tem alguma estrutura, pelo menos, que tem uma previsão de ser mais larga, que consiga comportar mais de 2 ou mais ciclistas, ou se a gente pode estar indo assim nessa direção para os projetos futuros. Eu diria que, por exemplo, Salim é uma via que consegue usar 2 ciclistas lado a lado, ela está um pouquinho mais larga lá, é uma nova concepção, realmente. O nosso desafio hoje é quando ela está na pista e a pista tem que dividir com todos os outros elementos aí, com todos os outros modais, né? Mas, de modo geral, a gente está tentando fazer sempre estruturas novas, né? Estruturas que sejam, que tenham a possibilidade de andar lado a lado. E andar lado a lado, a gente está dizendo que se você tiver 1,50 m livre, né, fora o tachão, é possível andar lado a lado das bicicletas. Ela não vai andar com o conforto que a gente gostaria, né? Mas ela realmente é possível andar lado a lado. É claro que nesses projetos que a gente vem pensando, tô falando de ciclovias que estão sob o passeio e tal, a gente está pensando realmente num projeto mais largo, e eles estão sendo implantados um pouquinho mais largos do que a etapa anterior, né? Vamos colocar assim. E, à medida do possível, com certeza, a gente vai fazer essas ampliações. A gente está fazendo uma discussão da possibilidade de, nesses novos projetos de manutenção, fazer essa ciclo um pouco mais larga, não a ponto de andar 2 ciclistas, né? Mas a ideia é que se possa realmente fazer ela um pouco mais. Eu acho que não é só mais confortável, é mais segura, né? Porque ela é um pouquinho mais larga, ela termina dando mais confiança para as pessoas utilizarem e termina ficando mais segura. Então, na última reunião que a gente fez aí, eu terminei colocando, né, que a gente começamos a fazer já TR, já tem um TR elaborado, comecei a fazer aqui junto com Pradas, né? E a ideia era fazer uma experiência, nesse momento, né? Fazer uma experiência da ampliação, de transformação de ciclofaixas em ciclovias, né? Escolher aí 25 vias, ciclofaixas hoje na cidade e fazer essa ampliação. A gente poder fazer, e talvez nessa oportunidade a gente possa já atender isso que você está falando aí. Quando a gente transforma ela em ciclofaixa, em ciclovia, eu diria assim, se ela está no bordo da pista, em qualquer um dos bordos que ela está na pista, eu tenho, entre a guia e o poste, eu tenho 50 centímetros a mais ali. Quer dizer, se eu tenho hoje uma ciclovia projetada e sendo utilizada com 1,40 m livre, que em média é isso que está acontecendo, né? 1,30 m livre, mais os 25 do tachão, a gente, quando coloca mais 40 ou 50 desse passeio, teria uma ciclovia um pouco mais larga quando implementada como ciclovia, quando transformada em ciclovia. Então, é o início do processo que a gente está fazendo, a gente vem falando já sobre isso há bastante tempo, sempre é muito demorado, né? A gente fazer TR, né? Elaborar o TR, depois fazer uma proposta de projeto, em cima do proposta de projeto, criar planilhas para poder fazer uma licitação, que não é fácil. Hoje a gente precisa. Antes existia a possibilidade de fazer uma licitação só do projeto, né? E hoje a ideia é fazer, que eu acho melhor até, dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho melhor, é fazer o projeto junto com... É um projeto, na verdade, é uma contratação integrada que a gente chama, né? Que é a elaboração do projeto mais a implementação, mais a execução da obra. Isso, Luciana, a gente está pensando, sim, nós não desistimos, não, dessa história de poder ampliar alguns trechos das ciclovias, as que estão muito estreitas, estamos debruçados, sim, em poder ampliar, mas a gente tem que pensar que realmente hoje existem outros modais, e esse outro modal também tem as larguras mínimas que têm que ser respeitadas. É isso que a gente está fazendo. Onde a gente pode ampliar
e deixar, mesmo que seja na largura mínima do outro modal, a gente vai ampliar e deixar a ciclofaixa um pouco mais confortável. Então, basicamente é isso mesmo. Hoje existe sim um pensamento, aqui isso precisa ficar claro, né? Existe sim um pensamento nessa recuperação, nessas manutenções que estão sendo feitas, a gente poder ampliar algumas delas. E as que a gente tem oportunidade, a gente amplia, né? Com toda certeza. É isso. Bom, gente, eu acho que não tem mais ninguém com a mão levantada, né? Eu vou agradecer a todo mundo, vou agradecer a todos vocês, mais uma vez da nossa reunião, né? Espero que na próxima reunião a gente já tenha alguma novidade com relação às novas obras começadas, né? Pelo menos dado início às novas estruturas cicloviárias, para a gente trazer aí como uma boa novidade para todos nós. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos e bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a Obrigado. todos, obrigada. Eu vou interromper a gravação. Muito obrigado. Falta, não sei, da Zona Norte.